E aí, galera, bora para mais uma aula? Capítulo 4, o acorde sétima de dominante. Então, o acorde sétima de dominante consiste no acorde perfeito da dominante, ao qual se acrescenta a sétima de sua fundamental. O que isso quer dizer? Que esse acorde, pessoal, ele se encontra no quinto grau da escala, de uma escala, né? Seja maior ou menor. Aqui eu estou usando o exemplo da escala maior, de Dó maior. Então ele se encontra no grau de dominante. E ele é o quinto grau. E por ser o quinto grau, ele é um acorde perfeito. Vocês lembram das últimas aulas? Se vocês não lembram, eu vou tentar colocar aqui no card aqui em cima para vocês acessarem. Então, uma coisa importante desse acorde é a sétima. Além do mais, é ela que dá o nome. Acorde de sétima da dominante. Que quando compara com o baixo, a gente tem um intervalo de sétima menor. Certo? Bom, isso aqui é o grosso do acorde. Uma outra coisa importante que a gente pode citar é que ele fica no quinto grau, de novo, então ele é o 5, e a gente coloca o 7 aqui no lado direito, tá? Ele no livro, não sei se todas as versões são assim, mas ele coloca embaixo, né? Fica uma coisa meio assim. E tanto faz, tá? Vamos deixar assim para ficar mais padronizado com o livro. E aí depois ele vai falar o seguinte, que as posições possíveis são posições de terça, de quinta e de sétima. Se você não lembra o que são essas posições, são as notas que estão no soprano. Então, por exemplo, né? A posição de terça é possível. Então, o Si, pensando em Sol maior, né? Vai estar na ponta. Então a gente poderia montar esse acorde, por exemplo, desse jeito, segundo o Hindemith. Na posição de quinta, a gente poderia montar, por exemplo, desse jeito. E a posição de sétima, a gente poderia, de repente, montar desse jeito aqui. Né? Igual a gente mostrou aqui. Essa daqui, no caso, é a posição de sétima. Seria uma possível posição de sétima. Né? Então aqui, posição de terça, posição de quinta e posição de sétima. Ok? Então, segundo o Hindemith, essas são as melhores posições para esse acorde. Para esse acorde. Uma característica típica, né, desse acorde é a quinta diminuta ou a quarta aumentada. O que é isso, gente? A quinta diminuta ou a quarta aumentada é o famoso trítono. As duas são o trítono. E todo trítono precisa resolver por movimento oposto. Opa. Deixa eu apagar aqui. Oposto. Então, ou seja, uma nota resolve para baixo e outra resolve para cima. Uma para cima e outra para baixo. Ou seja, estão indo em movimentos opostos, né? Você pode memorizar que num trítono, o grau da sensível, ou seja, quem é sensível? É o Si. Ele sempre vai subir pro... Ele sempre vai subir... Aqui eu coloquei errado, desculpa. Pro Dó. Aqui sobe e aqui desce. Tá? Então, vou até colocar em outra cor aqui. O Si, ele vai subir pro Dó. Aqui também. E a sétima, no acorde de sétima dominante, ele sempre vai para a terça do acorde de tônica. Então, deixa eu pegar o azul aqui. Então, o Fá que estava aqui vai para o Mi. E o Fá que estava aqui vai para o Mi. Certo? Então, o que acontece, gente? Toda vez que você vê esse acorde,
dependendo da posição que você chegar, sempre ele vai aparecer ou com o trítono ou nessa posição de quinta diminuta ou de quarta aumentada. E você vai ter que resolver o trítono dessa forma, por movimento contrário, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Tá? Então, vamos supor que você está nessa situação aqui no teu exercício. Beleza? Note, primeira coisa, que posição é essa? É a posição de terça. Por quê? Porque a terça está na ponta, tá? Beleza, só para você não ir esquecendo. Bom, a primeira pergunta é... na verdade, né? Vamos afirmar primeiro. Temos um acorde aqui de sétima dominante, certo? Então esse acorde ele tem o trítono. Seja a quinta aumentada, seja a quinta diminuta, seja a quarta aumentada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é achar esse intervalo no acorde. E onde que está esse intervalo? Ora, ele está aqui. E aí quando você acha ele, o que você vai fazer? Vai resolver por movimento contrário. Um sobe e o outro desce. Aí lembra aquela dica que eu te dei? O si, o grau, a sensível, ela vai subir para o dó, para a oitava. E o fá, a dissonância, a sétima, ela vai descer para o mi. Pronto, aqui você já resolveu. Não tem muito o que fazer, né? Agora aqui, a única coisa que falta é esse ré. Para onde esse ré vai? Bom, esse ré, ele pode ir para o mi e duplicar a terça, ou ele pode descer para o dó e triplicar, né, a fundamental. O Hindemith aconselha isso por enquanto, né? Triplicar a fundamental é melhor que duplicar a terça. Isso você pode testar aí no seu piano, ver o que te agrada mais, mas enfim, eu vou triplicar a fundamental para ficar com um caráter mais forte. E com isso, você observa outra coisa importante, que quando a gente tem esse tipo de encadeamento de um acorde de sétima dominante para um acorde de tônica, aqui, pessoal, vai acontecer uma escolha, né? Como assim? Quando o acorde de dominante for completo, a resolução dele no acorde de tônica vai ser incompleto. Como assim, André, incompleto? Você observa que aqui a gente não tem o sol. Não tem a nota sol. Ou seja, a quinta. Certo? Porque não teve como ir para a quinta. O trítono, ele chegou aqui, no dó e do mi. Não tinha outro lugar para o trítono ir. E o ré, bom, o ré poderia descer pro sol? Poderia, mas ficaria um salto muito longo, né? Então, enfim, a gente pode omitir a quinta. Isso é uma coisa muito importante para a gente lembrar. A gente não omite a fundamental, é claro, e a gente não omite a terça porque ela dá a qualidade do acorde, se é maior ou menor. Então, a quinta, pessoal, sempre vai ser uma escolha de omissão, tá? Agora, veja bem, se a gente tivesse um acorde de dominante incompleto, a resolução no acorde de tônica seria completo. E é esse exemplo que a gente vai ver agora, né? Aqui, não sei se você lembra, eu estava te mostrando aqui primeiro a resolução do trítono da quarta aumentada. Agora eu vou te mostrar da quinta diminuta. Então vamos supor uma situação aqui. E aí eu vou fazer com um acorde incompleto de dominante. Para o acorde ser incompleto, você pode tirar a quinta. Quem é a quinta da dominante? Em sol, né? De sol. É o ré, então a gente pode tirar o ré. Então vamos fazer o seguinte. Fá. Vou fazer aqui em oitavas.
Sol, Sol, Si. Opa, Si lá em cima. No contralto. Ok? Então, beleza. Agora a gente tem o acorde de dominante, de sétima da dominante incompleto. Por quê? Porque ele não tem a quinta. Incompleto. Então, a tendência é a gente resolver em um acorde completo. Ok? Bom, primeira coisa que eu ensinei para vocês. Ache o trítono. Onde está o trítono? O trítono está aqui. Está bem aqui. O que a gente faz com o trítono? Resolve por movimento contrário. Então, usa aquela dica que eu te dei. A sensível vai resolver no Dó. Ela sobe. A dissonância, que é a sétima, vai descer para a terça. Legal? Então a gente já tem o Dó e o Mi aqui. Horas. A gente tem um Sol aqui. O Sol também não tem no acorde de Dó maior. A gente pode simplesmente ligar. Pronto. Resolveu. Né? Então você percebe que agora a gente teve um acorde de tônica completo e um acorde de dominante incompleto. Tá? Isso vai ter efeitos diferentes. Talvez na sua música você queira um efeito de dominante mais forte e uma resolução um pouco mais fraca. Enfim, tem N maneiras de você pensar isso. Mas saiba que tem diferença. Saiba que tem diferença sim. Até se você for pensar realmente essas quatro vozes como contrapontos, os caminhos são diferentes, né? Observa que aqui, por exemplo, uma coisa muito clara que acontece aqui é esse Sol longo. Então, pensando numa orquestração, o que você vai fazer com essa nota longa? Né? Você vai dar algum movimento para ela, vai deixar longo, vai delegar algum instrumento que consiga fazer essa nota longa tranquilamente, vai colocar algum tipo de pedal ostinato, não sei. Né? Dá para pensar muitas coisas. Então, vejam que dependendo da escolha que você toma, te dá outras escolhas de músicas diferentes, né? Parece óbvio, mas às vezes a gente não pensa sobre isso. Tá, pessoal? Então, é basicamente isso. Aqui é o mais básico que eu posso te apresentar aqui do Hindemith sobre acorde de sétima dominante. Existem outras nuances? Sim, claro que existe. Existem as tais de resoluções excepcionais também. Existem outras formas também de resolver que não são tão tradicionais também, claro. Então, aqui é a forma mais básica de como você resolver esse acorde. A gente sempre tem que lembrar que esses exercícios de harmonia tradicional, mais do que tudo, eles te ensinam a lidar com as dissonâncias. Como que você pode resolver as dissonâncias, né, de uma maneira mais smooth, né, mais, enfim, que elas soem um pouco melhor, né? Então, sempre tenham em mente nesses exercícios e não esqueçam de tocar todas essas coisas. Eu estou explicando aqui de uma maneira bem rápida para você treinar aí na sua casa, tá? Então, é isso. Agora a gente vai fazer um exercício dessa aula. Bora lá? Você gosta de composição? Você gosta de aprender coisas novas em música? Você curte aprender coisas novas de harmonia, contraponto, orquestração? Então, não deixe de fazer parte do Clube de Estudos em Composição. Aqui é um grupo do Telegram, onde eu vou compartilhar algumas coisas de composição e algumas novidades em cursos. Se você tem interesse nesses assuntos, se você quer trocar ideias com outras pessoas sobre esses assuntos, não deixe de participar. Eu vou ficar muito feliz em te receber. O link se encontra na descrição.